Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nós estamos com a lição de número 12, a lição da Escola Bíblica Dominical, o Filho e o Espírito Santo. O texto áureo diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. A verdade prática diz: o Filho de Deus cumpria seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. A Santíssima Trindade coordena a ação do plano da salvação desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. Estas são etapas que o Filho, que está inserida na salvação, no plano da salvação, que é realizada pelo Filho aqui na terra. Cristo veio para morrer por nós e por isso precisamos acreditar, crer. Crer não só de palavras ou de pensamentos, mas crer de todo o coração, seguindo a Ele. Por isso ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. Não é apenas para crer e ficar como está, continuar no mesmo caminho que está, que não leva a Deus. O caminho que leva a Deus é obedecer à palavra do Senhor. O Espírito Santo e a concepção do Filho. O anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus, que seria concebida por ela. Maria não entendia como isso poderia acontecer, porque era uma moça virgem. Ela não entendia a situação, como ia se desdobrar. Ou seja, era difícil para uma moça. Era difícil para o seu noivo também ver a sua noiva grávida e não ia entender, não iria entender. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo e não queria infamar ela, dar má fama para ela, de mulher traidora, de mulher isso, de mulher aquilo outro. Não, ele ficou em silêncio. E é o que deve muitas pessoas fazerem, em vez de estar condenando as pessoas. Então, o Espírito Santo, ele revelou, ele anunciou através do anjo a Maria o nascimento, e ela acreditou. O texto afirma que ela creu com confiança e submissão, ou seja, isso é um exemplo para nós. Se Deus der uma mensagem para nós, devemos confiar em Deus, devemos se submeter à vontade, à soberania da soberania divina. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Estes são assuntos que nós estamos comentando dentro dessa lição 12. Mas, antes de tudo, pedimos para você compartilhar o vídeo, você se inscrever no canal caso não é inscrito, você dar o seu like e fazer seu comentário. Fazendo isto, você também estará compartilhando, ministrando uma parte com um versículo, fazendo parte deste vídeo também. Então, é importante para nós, para o andamento, para o desenvolvimento do canal, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Espírito Santo como agente da concepção. O anjo explicou a Maria que sua concepção seria singular e miraculosa, ou seja, seria uma coisa que nunca aconteceu e um milagre de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que significa
te cobrirá com a sua sombra. Significa ou refere-se à presença de Deus que é protetiva e criadora. A presença de Deus, ela protege, ela cria e protege. Ela cria situações, cria coisas que o homem não entende, mas protege o homem, o ser humano, das investidas maliciosas. Então, a pureza e a santidade do filho. O anjo afirmou que o filho de Maria seria santo. Santo significa separado do pecado e indica também consagração ao serviço divino. Uma pessoa santa não é porque ela é melhor do que as outras, não é porque ela ostenta uma santidade inigualável, não. Mas a santidade é para todos. Se você se separa do pecado, você é santo. Se você consagra a sua vida ao serviço de Deus, você é santo. Agora, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, agindo pelos impulsos dos pensamentos, aí não vai a lugar nenhum. Deus requer uma vida de santidade. Se posicione, santifique sua vida diante de Deus e Deus fará maravilhas na tua vida. A pureza e a santidade do filho. Então, Maria recebeu um filho que era santo, que significa separado do pecado e indica consagração ao serviço divino. Santo é um atributo divino que Jesus possuía, indicando que ele nasceu sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Nascemos espiritualmente pelo Espírito, que nos santifica à imagem do Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, somos santificados pelo Espírito, ou espiritualmente, Deus nos dá essa capacidade, mas santificado à imagem do Filho. Ou seja, através de Jesus, recebemos a santificação, a justificação, a redenção. Através de Jesus, temos uma vida plena de gozo, para que na eternidade gozemos com Cristo. O Filho e sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne, revelando-se o mistério do Filho. João capítulo 1, versículo 14. Então Jesus é o Filho que fez-se carne para habitar entre nós. Ora, ele veio ao mundo para sentir as dores do homem e passar pelo processo da cruz, onde ele sacrificou a sua própria vida em nosso benefício. Mas, apesar de um sacrifício tão maravilhoso, tão gigantesco em seu valor, muitos não valorizam este sacrifício, porque acham que é somente acreditar, mas não obedecer. Precisamos seguir os caminhos do Senhor. O Verbo é anterior à criação, ou seja, Jesus é anterior à criação. Ele é coigual com o Pai e o Filho, ou seja, o Espírito. Ele é uma só essência. Não começou a existir no ventre de Maria. O Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele já era Deus na eternidade, antes do nascimento. Então, ele continua Deus, porque Deus trabalhou na vida dele aqui na terra, mostrando os seus desígnios, a sua soberana vontade para com a humanidade. Mas para isto, precisava dar ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. Ele submeteu-se aos limites humanos de forma voluntária, ou seja, ele não foi forçado pelo Pai a chegar à terra, morrer por nós, dando sua vida e depois retornar novamente para o Pai. Mas voluntariamente ele se entregou por mim e por você, mas manteve sua essência divina.
Ele não aboliu a sua essência divina, ele continuou sendo Deus. Alguém diz que neste mundo todos pecaram. Sim, todos pecaram. Mas humanamente falando, os homens que nasceram de mulher sem a operação do Espírito Santo. Maria foi exclusiva. Maria foi uma mulher exclusiva que nasceu sob a eficiência, vamos dizer assim, da operação do Espírito Santo em sua vida. Então Jesus limitou-se de forma humana, né? Ou seja, ele limitou-se como um humano sofre aqui neste mundo. Ele só usava os atributos divinos quando o Pai permitia pelo Espírito. João, capítulo 5, versículo 19. Jesus era um servo obediente. Apesar de ser Deus, ele obedecia terminantemente a palavra de Deus. Tudo o que ele fazia, ele orava a Deus. E Deus confirmava. Ele não fazia aleatoriamente aquilo que ele achava que deveria fazer. Então, todos nós precisamos fazer tudo na direção do Pai. O Espírito capacita o Filho. A ação salvadora de Jesus era guiada e sustentada pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ou seja, tudo estava na direção do Espírito Santo. Até quando ele foi para o deserto, foi o Espírito que o impulsionou a ir para o deserto. Porque normalmente nós não queremos passar provações. Normalmente nós não queremos sofrer. Nós queremos uma vida de gozo, uma vida de sucesso, uma vida sem problemas. Mas Jesus submeteu-se à direção do Espírito Santo e foi conduzido ao deserto para ser tentado. E ali venceu todas as tentações. Jesus não veio com uma ostentação, como quem promove um espetáculo para ser visto e aplaudido, mas com humildade ou em humildade. Jesus veio em humildade. Ele se entregou voluntariamente, humildemente veio e habitou com os homens na terra. Movido por uma compaixão divina, ele foi movido por compaixão divina, porque ele não ostentava luxo e coisas grandes, coisas esplendorosas, mas ele, movido por compaixão divina, ele veio ao mundo e teve compaixão da humanidade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7. O Espírito lhe capacitou com sabedoria, inteligência, poder e direção. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, dando-lhe sabedoria, inteligência, poder e direção. Às vezes nós temos sabedoria, temos conhecimento, temos poder e inteligência, mas não temos direção, não sabemos ser guiados pelo Espírito Santo. Queremos fazer o nosso próprio plano e querer que dê certo, querer que eu suba ao topo com meus próprios planos, sem a direção do Espírito. Jesus não veio para ostentar poder, Jesus veio para mostrar poder, para ensinar ao homem que Deus estava entre eles, que Deus veio descer entre eles, mostrando sua misericórdia divina e compaixão. O Filho e o poder do Espírito. O ministério de Jesus foi marcado por ação do homem cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quem marca a nossa vida, e foi marcado também o ministério de Jesus. Sua humildade na encarnação não negou sua divindade. Ou seja, ele assumiu o corpo humano, mas não deixou de ser Deus. Mas o exaltou como filho coexistente com o Pai e o Espírito. Jesus era coexistente, existia junto com o Pai e o Espírito. A unção do Espírito sustentou o ministério de Jesus. Sempre sustentou a unção do Espírito, o seu ministério. Mateus capítulo 12, versículo 18 a 21. Os milagres operados
em comunhão com o Espírito, revela ou revelou o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. O ministério de Jesus, com a unção do Espírito, revelou o reino de Deus entre os homens. Jesus submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. João 6,36. Jesus não fez nada de si mesmo. Assim também nós, a exemplo de Cristo, devemos fazer na direção do Pai, na direção do Filho e do Espírito, tudo aquilo que nós planejamos fazer. Se Deus não aprovar, não adianta você e eu fazer nada. Se Deus não direcionar, os nossos planos serão frustrados. Mas Deus nos direciona no caminho da vida, no caminho da paz. Enquanto a vida, há esperança. O Pai envia o Filho e o Espírito. Essa é a trindade e a missão redentora de Jesus. O Pai envia o Filho ao mundo como mensageiro e oferta viva. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Jesus é o Verbo eterno que assumiu a carne para cumprir com perfeição a lei. Ele cumpriu cabalmente a lei de Deus, tomando sobre si a condenação do pecado. 2 Coríntios 5, 21 vai confirmar esta palavra. A Trindade atua no plano da salvação. Como é que a Trindade ela atua no plano da salvação? O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. 1 Pedro 1,2. Cada um tem sua obra, seu ofício, sua finalidade. O Espírito revela e exalta o Filho. O papel do Espírito, a missão do Espírito não é atrair atenção para si. Não era ele atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho de Deus, que é Jesus. João 16, 14. O Espírito também, ele não buscava a própria glória, mas dava testemunho do Filho. João 15, 26. Não tem aquelas pessoas que apenas querem atrair glória para si, usam o nome de Jesus, mas quer tomar glória para si. Mas a glória é só do Senhor. A Bíblia diz que Deus não dará sua glória para ninguém, não divide sua glória para ninguém. Ele apenas concede a glória, conforme Jesus falou em Mateus, que daria aos seus discípulos a glória que Deus deu para ele, mas não para ninguém ostentar que é melhor do que ninguém, que é mais poderoso do que ninguém. É no caminho da humildade que se vence as grandes tempestades. O Espírito não busca a própria glória, mas dá testemunho do Filho. A fé e a submissão do crente. Aí vem o estágio final da nossa lição. A fé e a submissão do crente. O que é submissão? Submissão é estar debaixo das ordenanças de alguém, é submeter-se a alguém. Se você não se submete às leis de Cristo, você não será dele. Simplesmente é isto que a Bíblia informa para nós. Que eu, para ser filho dele, eu tenho que acatar as suas leis, obedecer a sua palavra e tornar-se um vaso de honra. Glória a Deus. O plano da redenção foi concedido e executado pela Trindade, mas requer uma resposta humana. Você tem que responder aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está te proporcionando, ou aquilo que Deus está te perguntando. Você tem que dar uma boa resposta. Se eu quero salvar, eu quero que você mostre que quer ser salvo. Se eu quero redimir, eu quero que você se mostre interesse pela sua redenção. É isto que Deus quer. Efésios 2,8 vai mostrar isto aí, que Deus exige uma resposta de nós. Nossa postura deve ser de confiar em humildade, com entrega total. Salmos 37, versículo 5, mostra isto aí. Nós precisamos dar uma entrega total, fazer uma entrega completa. Porque Jesus disse, aquele que não tomar sua cruz, negar a si mesmo, esse não pode ser meu discípulo. Porque as pessoas estão cheias de eu, cheias
de ego, cheio de intenções, mas ao falar de Deus, as pessoas desistem, porque não quer uma vida de obediência, de consagração a Deus. Quer viver livremente, muitas vezes, nos seus próprios pensamentos. Mas a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filho da ira. Mas quando veio a luz que nós abraçamos ela, agora perdemos este status de filho da ira e somos chamados, temos o poder de ser chamado filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Temos o direito de ser chamado filho de Deus, não apenas porque ouvimos a palavra, não apenas porque vamos para a igreja, mas porque temos uma vida de devoção, de humilhação, de piedade na presença do Senhor. E aí Deus vai dando graça a cada um que quer participar com alegria, com singeleza de coração nas coisas de Deus. Lembre-se, para você ser dedicado nas coisas de Deus, você precisa ter interesse em seguir a Cristo. Você precisa ter desejo de fazer a vontade de Cristo. E você precisa ter zelo, cuidado, para não manchar a tua reputação diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fale mais forte no coração. Tome uma decisão, tome uma atitude, porque o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós?